Friedrich Nietzsche. O nome do cara já é difícil. E o pensamento dele mais difícil ainda. Dizem que ele matou Deus, dizem que o cara era pessimista, que o cara tinha um martelo, que o cara quebrava tudo. Mas eu vou te mostrar que esse cara, ele é muito diferente do senso comum. E vou mostrar isso através da minha perspectiva, falando sobre a potência do afeto, que é exatamente uma das molas propulsoras desse cara, a nossa capacidade de sentir, a capacidade de sermos a nossa melhor versão. É muito pretensioso da minha parte e eu quero fazer isso como quem conta uma história para uma criança. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo sobre Afeto. O nascimento da tragédia. Nietzsche era muito fã de mitologia e dos gregos antigos. Isso já é uma contradição, porque muita gente diz que ele critica os gregos e tudo mais, mas você tem que entender a raiz do pensamento dele. Lá na Grécia mais antiga existia a dualidade, o bem, o mal, o belo, o caos. E ele usava as referências de Apolo, o deus da razão, da beleza, da organização, da ordem. E Dionísio, que era aquele cara passional, também conhecido como Baco, o cara que era embriagado, cheio de paixão, cheio de arte, cheio de vida, o caos. E ele acreditava que nós estamos exatamente ali nesse equilíbrio entre razão e emoção. E que a gente sempre tem que dar um tônus de vida muito mais pela emoção, pela paixão, do que simplesmente ficar ali pela razão moral ali das coisas, sendo uma marionete das convenções sociais. Ele era terminantemente contra que a gente se colocasse nesse lugar de vítima, porque nós somos os principais atores dessa tragédia que é a própria vida. Nietzsche é a verdadeira potência do afeto. É esse equilíbrio constante entre razão e emoção. É como se fosse um bêbado equilibrista entre a ordem e o caos. Ele está ali sempre provocando na gente essa interpretação, uma vida baseada em arte. Nietzsche dizia que se tu tá vivo, tu tem vontade de potência, tu tem vontade de conquista, tu tem desejo. E isso move a gente. E nessa vida baseada em arte, a gente precisa criar e não imitar. Ele provoca na gente o desejo de se construir, sempre sem vitimização. Não adianta tu ficar reclamando. Tu tem que ir ali para a ação. Tu tem que ter força de vontade de fazer. E isso tem tudo a ver com potência. A gente pode dizer nessa perspectiva de Nietzsche que a vida é a própria arte. É a arte onde nós somos os artistas. Nietzsche tem uma obra que chama-se Humano, demasiadamente humano. E nessa obra ele questiona duramente os falsos valores morais. E ele faz isso com muita intensidade. Ele diz: Deus está morto e nós o matamos. Quando ele falou isso, ele não falou com orgulho. Muito pelo contrário, ele falou isso com muita tristeza. Porque ele considera que nós, seres humanos, que somos devotos de Deus, que trazemos essas convicções morais, estamos longe delas. A gente acaba fazendo a vida acontecer baseado nos nossos próprios interesses. E os nossos interesses humanos estão muito longe dessa moral divina que é propagada. Então Nietzsche gritou: vocês mataram Deus com seus próprios hábitos. E quando isso aconteceu, meu irmão, o chão sumiu para muita gente. E aí veio esse terror todo de que o cara é pessimista, mas ele queria provocar no povo de sua época e na sua obra, que é vívida até hoje, que a gente saiba muito bem o que é uma ética atemporal e que não é a moral dos costumes e principalmente uma falsa moral que vai fazer a gente levar uma vida ideal. Uma vida ideal, inclusive, que está muito longe, né? Uma vida real, uma vida desequilibrada ali, constante entre amor e dor. É isso aí que ele quer provocar. E que a salvação das nossas vidas não está em Deus, muito pelo contrário, está na gente. O niilismo e a fuga do vazio. Cara,
Uma outra grande confusão é a história do niilismo. Eu continuo vendo gente dizer vídeo aqui no YouTube falando que Nietzsche era um niilista. E um niilista é alguém que acredita no vazio existencial, que a vida não tem motivo, não tem propósito. Não, terminantemente contra. O cara era exatamente o extremo oposto do niilismo. Ele usava o niilismo para provocar. Ele dizia, e aí? Cadê teu Deus? Cadê o teu motivo de existir? Teu Deus não existe. Você tem que ser Deus da tua vida. O teu propósito é construir a si mesmo. E ele provocava isso na galera. E aí a galera sem chão, a galera sem saber o que fazer, colocou ele nessas caixotas assim, colocou ele como pessimista, colocou ele como o assassino de Deus dessa grande convenção. E isso aí é entender totalmente o contrário da ideia do cara. Ele dizia, inclusive, se nada mais faz sentido, eu sou responsável por dar sentido a tudo. E quem dá sentido à sua própria existência, numa palavrinha muito atual, que a gente está falando isso aí constantemente, a gente pode trazer o protagonista, que é a primeira pessoa que está atuando no teatro, na vida. É aquela pessoa que luta a sua própria angústia. E agora que a gente está por aqui falando sobre Nietzsche, sobre essas curiosidades todas, eu queria muito te convidar para tu deixar a tua curtida, para tu comentar, compartilhar com quem tu ama e não esquecer de se inscrever para você acompanhar tudo que eu tenho trazido por aqui no Tudo Sobre Afeto. Ubermensch. Cara, eu adoro esse conceito. E mais uma vez, é um conceito também difícil da gente entender. E eu vou começar explicando essa palavrinha alemã que é Ubermensch. Uber, igual a carona que tu pega, é ir além. Por isso o nome do aplicativo é Uber, porque ele te leva além. E Mensch é homem. Então é uma palavra que diz simplesmente ir além do homem. E ela foi traduzida de uma forma equivocada. Ela foi traduzida muitas vezes como super-homem. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer o cara mais de perto, eu fui entender muito claramente que ir além do homem era exatamente tudo isso aí que eu estava falando antes. Que você não tem que ser marionete das convenções, da moral, que Deus morreu e quem cuida da tua vida é tu mesmo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de fé, muito pelo contrário, eu estou falando sobre confiança, fidelidade, mas em você mesmo, porque nós somos protagonistas da nossa existência. Essa tal dessa angústia, ela tá na gente. E a gente melhora quando cuida dela, cuida do outro e cuida da existência da gente dentro desse lugar. Então é uma ideia muito baseada em ética, mas de uma ética muito atemporal e não uma ética convencionada no tempo e na cultura. É você saber o que é certo, o que é bom, o que é belo e o que é justo e você ser muito fiel a isso. É você se colocar como alguém que está vivendo aqui a arte de viver com coragem, a ação do coração. É você poder colocar o melhor que tu tem nessa tua versão que existe aqui hoje no chão da terra. Torne-se quem tu és. E na sequência vem mais um conceito incrível, o eterno retorno. Cara, se tu entendeu que Deus não existe, que tu é o tal do Ubermensch, que a tua potência de agir é a tua vontade, a tua coragem de ser a tua melhor versão. Então ele diz para você, se tu fosse amaldiçoado e tivesse que viver essa mesma vida, essa mesma história, inúmeras, milhares de vezes, de modo que se a gente tivesse que viver ela pela eternidade, a gente viveria ela com a mesma intensidade. Esse é o eterno retorno de Nietzsche. Amor fati é traduzido como amor ao destino.
Claro, óbvio, se tu faz aquilo que tu considera ético, estético e justo, bom, belo e justo, tu é a tua melhor versão, tu é Ubermensch, tu vai além do teu potencial, tu vai sempre mais longe com coragem, com vida, com arte, vivendo a tua angústia equilibrado com amor e dor. Você tem consciência de que aquilo que te acontece é a justiça. É o acontecimento daquilo que deveria acontecer, seja no amor, seja na dor. Se equilibrar na bondade, na maldade, no bem, no mal, e estar aqui interpretando a vida com a nossa própria interpretação, com a nossa coragem e viver isso. Então, amor fati é o amor ao destino. E mais uma vez, não é pessimismo, é um realismo duro, incisivo, que provoca na gente a tomada de decisão sobre aquilo que é da gente. O filósofo do martelo. E aí ele ficou conhecido dentro desses conceitos todos como o filósofo do martelo. O martelo, que é essa ferramenta incrível, né? O mesmo martelo que destrói, que eu consigo destruir convicções, eu também utilizo junto com um formão, aquela ferramenta que tem uma ponta, a gente consegue modelar-se, a gente consegue esculpir-se. E essa é a ideia de Friedrich Nietzsche. Ele quer que a gente seja duro como um martelo, mas que nessa dureza, nessa angústia, nessa dor de esculpir-se, a gente se transforme na nossa melhor versão. A vida é uma obra de arte e você é o artista. Ele convida a gente a provocar o nosso íntimo, a olhar para a vida e perceber as angústias, o medo, a dor. E contra isso, a gente colocar a nossa coragem de existir, da gente confrontar a vida nesse papel de protagonista, de ir além das convenções, de ser a nossa própria melhor versão, de entender nossa vulnerabilidade para ela se transformar em potência. Vulnerabilidade que muitas vezes vem da dor, da angústia. E a gente precisa fazer isso como? Com amor, com coragem, com a ação do coração, com paixão. Nietzsche, muito diferente de um nihilista que não vê sentido em nada, ele via sentido na existência humana que precisa ser feita a partir da paixão de viver, com amor, com entrega, de forma solidária, de forma ética, de forma equilibrada e justa, entendendo que cada um é a sua versão de si próprio. E se você, através desse meu ponto de vista, conseguiu entender esse meu olhar afetuoso sobre Nietzsche, eu acho que era isso que ele queria. Nietzsche, pelo contrário de ser difícil, ele é apenas complexo, elementos simples entendidos juntos. E se eu conseguir fazer isso aqui com o meu martelo na mão, com a minha arte, com a minha comunicação, se eu conseguir utilizar isso a favor da gente ir além, eu cumpri o meu papel com esse vídeo. Se você chegou até aqui, te peço mais uma vez, dá uma curtida, comenta, compartilha e se inscreve para a gente continuar junto aqui no Tudo Sobre Afeto.